Bom dia, alunos do ensino médio. Vamos aqui a conferir a questão aí da nossa atividade de redação, que nós estamos sempre trabalhando com a edição argumentativa com o foco no Enem. Veja bem, na nossa primeira aula eu coloquei para vocês tempestade de ideias, que seria o nosso esqueleto, que vocês já viram durante as nossas aulas. E como que a tempestade de ideias? É dado um tema e vocês vão jogar no papel todas as ideias possíveis em relação a esse tema. E depois vocês vão fazer a organização dessas ideias. Qual seria a ideia para ficar na introdução? Qual a outra que serviria como argumento para o desenvolvimento? E a minha possível solução. Isso que é a tempestade de ideias ou o esqueleto, é a mesma coisa. Já aqui eu trouxe para vocês a organização estrutural do texto com as ideias nos seus devidos lugares. Então, eu dei para vocês a anotação que estava aqui em cima, para vocês passarem para o caderno, e em seguida eu dei uma atividade para vocês, que era para fazer esse quadro aqui, ó, vocês iam refazer esse quadro e iam colocar, após a leitura desta redação aqui, qual é a introdução, as ideias que estão na introdução, no nosso desenvolvimento e a conclusão. Lembrando que a conclusão é sempre uma possível solução para o problema abordado. Então, veja bem aqui, ó. Vocês têm aqui a redação. Espero que todos tenham feito a leitura na íntegra. Primeira coisa, quando a gente pega uma redação ou um texto, o que eu já falei com vocês? Vocês têm que numerar os parágrafos. Quem fez a leitura na íntegra desse texto percebeu que o tema é a inclusão aí dos deficientes auditivos na nossa sociedade. Foi o tema de 2017. Então, quando eu numero os parágrafos, eu já começo a ter a visualização da divisão de um texto dissertativo. Veja bem aqui, ó, o primeiro parágrafo que vocês vão colocar nesse quadro aqui da introdução, a aluna Isabela, ela colocou 3 temas, tá? Ela colocou 3 ideias sobre o tema abordado. Veja bem aqui, ó. Ela colocou as ideias centrais que ela vai abordar no desenvolvimento do texto dela. Eu coloquei colorido para vocês começarem a visualizar, porque tem aluno que ainda não entende que eu vou retomar sempre no meu texto lá em cima com as ideias que ela lançou na introdução. Então, eu coloquei aqui ó, com a mesma cor para vocês verem de qual ideia central que ela está abordando no desenvolvimento. Então, olha só, quais são as ideias centrais, quais são os assuntos que ela vai colocar no seu texto sobre o tema em questão. O primeiro é a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes, os direitos desses cidadãos em relação à exclusão e ao preconceito e a dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral, ou seja, no mercado de trabalho. Então, o texto dela vai versar sobre essas 3 ideias: como a sociedade encara os deficientes, a questão do direito deles diante do preconceito e da exclusão, e a questão da área aí, ó, do trabalho, como o mercado do trabalho insere essas pessoas. No segundo parágrafo, já inicia o nosso desenvolvimento. O que ela coloca aqui no final do segundo parágrafo? Lembrando que as ideias, os argumentos, eles não são obrigatoriamente no final do parágrafo. Ele pode estar no início, no meio ou no fim. No segundo parágrafo, o que ela coloca aqui? Ó? Grande parte da população não exige uma educação inclusiva, por não necessitar dela. Então, isso aqui, ó, esse argumento aqui, casa com a ideia central aqui, ó. A maneira como a sociedade brasileira trata. Se eu não tenho deficiência, se eu não tenho nenhum parente com deficiência, para que eu vou me preocupar com a inclusão dessas pessoas? É uma questão que ela aborda na sua redação, que aí gera mais a questão da exclusão. Já no terceiro parágrafo, ela ainda coloca um argumento que casa com essa ideia aqui, ó, do comportamento da sociedade. Ocorre porque a educação básica é deficitária e pouco prepara os cidadãos no que tange respeito às diferenças, ou seja,
A escola, a educação básica, tanto no educandário quanto na família, não trabalha essa questão de respeitar as diferenças, seja ela física, seja na sua escolha de comportamento, estilo de vida e assim por diante. Não se trabalha isso no ser humano. Então ele cresce e vai tornar o que? A nossa sociedade excludente. Já no quarto parágrafo, o que ela coloca? Ínfimos investimento, palavra nova aqui para vocês. Ínfimo significa poucos. Então, aqui, ó, há poucos investimentos governamentais em capacitação profissional e em melhor estrutura física. Isso aí já entra na ideia da dificuldade deles no mercado de trabalho. O governo ele não faz investimentos nessa área de capacitação profissional, tanto para o professor trabalhar com essas pessoas, quanto até mesmo essas pessoas para estar sendo inseridas no mercado de trabalho. Curso técnico, online, vamos supor, em Libras, escolas técnicas, material em braille, que é escasso. Então, essa questão aqui, ela retoma lá no primeiro parágrafo, no finalzinho. No quinto parágrafo, pessoal, veja bem aqui, ó. Existem dois argumentos que casam com duas ideias lá em cima. Um exemplo disso é a difícil inserção dos surdos no mercado de trabalho devido à precária educação recebida, que eu acabei de falar. Tá vendo como que é uma ordem, uma organização de ideias aqui? E o outro que tá de rosa, olha só, ao preconceito intrínseco à sociedade brasileira. Está casando com a ideia central lá de cima, direito desses cidadãos à situação de exclusão e preconceito. Ou seja, é intrínseco, está enraizado na sociedade a questão do preconceito. No sexto parágrafo, olha só, o Estado não cumpre sua função de garantir que tais cidadãos gozem de direitos imprescindíveis. Entre parênteses, nós temos aqui, ó, direito à educação de qualidade, um exemplo. Ou seja, o próprio Estado ele não faz essa função. Se o próprio Estado não faz essa função, dirá a sociedade. É onde aumenta mais ainda a questão dos direitos desses cidadãos diante o que? A exclusão e preconceito. No sétimo, oitavo e nono parágrafo, quem fez a leitura da redação na íntegra, viu que aqui, ó, tá até de uma cor diferente, é a solução que ela coloca para este problema, que vai ser a nossa conclusão. Então, veja bem aqui, ó, qual que é a solução para diminuir essa questão da exclusão, para inserir essas pessoas no mercado de trabalho, elas terem direito a uma educação de qualidade e assim por diante. Aqui, ó, que a escola promova a formação de cidadãos que respeitem as diferenças e valorizem a inclusão. Ou seja, é a questão aqui, ó, da escola trabalhar a questão do preconceito, escola e família. Segundo, o poder público. Quem é o poder público? Que eu sempre falo nas aulas de vocês. Quem é a pessoa que tem que resolver essa questão? É o poder público, os nossos governantes? É só a família? É só a escola? Ou são todos? No caso aqui, ela colocou todas as esferas da sociedade. Então, aqui, ó, o poder público destine maiores investimentos à capacitação de profissionais de educação especializados no ensino inclusivo, ou seja, é a capacitação do professor para estar trabalhando com essas pessoas para que eles sejam realmente incluídos no ambiente escolar e não excluídos. E por fim aqui, o que ela coloca? O Estado incentivar a contratação de deficientes por empresas privadas, por meio de subsídios e parcerias, objetivando ampliar a participação desse grupo social no mercado de trabalho. Ou seja, o Estado incentivar as empresas a contratar essas pessoas e, através disso, vai ter um subsídio, ou seja, questão de impostos e assim por diante. Contratando essas pessoas, elas vão estar inseridas no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, na sociedade. Assim,
vai diminuir a questão do preconceito. Então, isso aqui que é uma redação, viu, ensino médio? Igual eu sempre bato na tecla para vocês. É possível vocês fazerem uma redação com esse nível. Vocês veem que não tem muitas palavras difíceis, o vocabulário é simples, só que tem que ter leitura, conhecimento, assistir jornal, ler livros, textos, revistas e assim por diante. Não é imaginar que em 2021 ou 2022 a redação do Enem vai ser isso, pronto, acabou. Não. Redação, temas de redação de Enem é uma coisa incerta. Por isso a necessidade de a gente adquirir conhecimento, estudar, ler. Todos vocês têm capacidade de fazer um texto desse nível. Basta querer, tá? Depois vocês observam, ó, que ela já começa iniciando aqui, ó, um livro. Aqui, ó, O Realista, Machado de Assis. Machado de Assis pertence ao realismo, coisas que vocês estudam na literatura. Depois ela cita aqui, ó, pensadores, filosofia e sociologia, que é o que eu sempre falo com vocês. O Enem está avaliando o seu ensino médio como um todo, ou seja, você tem que dominar todas as matérias. Combinado?